Fala galera da Academia dos Coins, meu nome é CLB e eu trago para vocês hoje um modelo de vídeo que eu pretendo postar de forma rotineira, que nada mais é do que um exercício, uma atividade que eu faço há muito tempo. Na verdade, tudo começou quando eu queria encontrar aquelas nanocoins e nem sempre eu conseguia encontrá-las na pré-venda. Então havia a pré-venda, que é aquele preço inicial, e depois havia a listagem dessas criptomoedas e tokens na CoinMarketCap. Algumas nem tinham pré-venda, tinha uma pré-venda ali de 1, 2 horas e entrava na CoinMarketCap, tinha aquele hype inicial que todo mundo gostaria de entrar e poder ter um lucro rápido ali, uma espécie de day trader, muito rapidamente mesmo, ou até mesmo se o projeto for bom, holdar, mas assim desde o começo com um potencial enorme de cortes de zero. Entretanto, a partir do momento que isso começou a se tornar rotineiro para mim, eu também comecei a perder consideravelmente. Eu mais perdia do que ganhava. Tinha aquelas que realmente eu entrava ali com, vamos usar um exemplo, né? Com R$ 100 e eu tirava 1.000. Só que isso não cobria de forma alguma as perdas nas outras criptomoedas em que eu acabava investindo sem nenhum conhecimento. O investimento nesse mercado sem conhecer de forma profunda o token é algo extremamente comum e é algo que é difícil você fugir disso, porque, como eu mostrei aqui para vocês, olha, na CoinMarketCap de hoje, dia 3 de janeiro de 2022, houve 30 lançamentos na CoinMarketCap. Se eu não me engano, não houve lançamento no dia 1 e também não houve no dia 2, então por isso que aí teve 30 hoje, se é que não teve mais. Mas antes mesmo, ali, antes de acabar o ano, tinha uma média de 10 a 15 lançamentos por dia. Então não tem como você ir a fundo de todas elas, mas ao mesmo tempo não tem como você desconsiderar que elas existem e que há sim uma possibilidade bacana de lucratividade, seja a curtíssimo prazo, a curto prazo ou mesmo quando o projeto é bem interessante a médio e longo prazo. Então eu comecei a desenvolver de forma muito simples e levantar indicadores mais simples ainda de alguns dados ali que para mim, resolveu muito bem. Então eu comecei a ganhar mais do que perder e comecei a, com um simples exercício, umas análises muito rápidas, nem perder tempo com aqueles tokens muito ruins, ou mesmo descobrir aquele token que tem um projeto legal, bem bacana e que dá sim para você investir. Como eu disse, quando o token é bacana, é mais legal, mais interessante que você invista a médio e longo prazo. Mas se você entra ali bem no início, você pode sim aproveitar aquele hype inicial, vender na alta, esperar cair, recomprar a mesma quantidade ou até mais de tokens e depois sim ficar como holder pelo resto dos tempos até você realmente achar que você retirou o lucro máximo que você poderia retirar. Então, para iniciar, estamos aqui no site da CoinMarketCap, já está aqui em PTBR, na nossa linguagem, mas você pode entrar ali no site, na URL, e apenas digitar new, com letras minúsculas, que ele vai apresentar as listagens, geralmente uma tabela dos últimos 30 tokens ou criptomoedas lançados na CoinMarketCap. Eu vou manter aqui em português, para a gente dar continuidade no vídeo. Bom, eu anotei aqui alguns tokens, na verdade foram 7, que me chamaram a atenção de forma positiva ou negativa para a estrutura deles, que nada mais é do que levantar aqueles indicadores que eu disse para vocês que são extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente confiáveis, que nos protegem aí de um investimento ruim. Uma hora ou outra você vai acabar caindo numa cilada, mas o problema é quando você está caindo na cilada mais do que 50% das vezes que você faz um investimento. Aí não tem como cobrir. Na verdade, dependendo 10, 20% do seu investimento ser em moedas que não vão te dar retorno nenhum, já é um prejuízo muito grande que te impede aí de utilizar aquele capital para um investimento que realmente possa aí
cortar alguns zeros com o tempo, que é o sonho de todo mundo. Bom, vamos começar aqui com a Antizino. Esse é um token que no site deles, entrando aqui tem o site, eles se denominam Shiba Inu Killer, então matadores de Shiba Inu, até falam da Segunda Guerra Mundial, que os Shibas quase foram exterminados, enfim. Eles vêm com essa historinha e vêm aí com esse slogan, o que é muito comum, porque as meme coins, elas têm por tradição ir pro lado meme mesmo, o lado do humor, o lado da brincadeira, o lado de chamar a atenção. Então eu não vejo problema de uma meme coin agir dessa forma. Muitas que agiram dessa forma estouraram, Shiba é uma delas. Tem outras que também explodiram, não de forma ali tão agressiva na propaganda, mas subiram, mesmo sendo meme coins, com um certo humor, uma certa brincadeira ali no Twitter. Então acaba sendo meio que normal e não acho que isso seja algo ruim. Pelo contrário, eu acho que segue a tendência do modelo de token que ele representa, entendeu? Bom, no site dá para perceber que o site é bem desenvolvido. Aqui eles contam uma historinha que eu falei para vocês. Eles têm um sleep page normal, padrão aqui, de muitos outros tokens, e 10% de taxa. Então isso realmente é normal, só que depois eles vão diminuindo as taxas, o que eu achei bem bacana, olha. Então, a taxa de início é 10%, mas conforme o market cap deles, ou seja, o valor de mercado do token vai aumentando, essa taxa vai diminuindo. E se eles chegarem a 1 bilhão de market cap, só para efeitos de comparação, Shiba Inu está com mais de 20 bilhões de market cap, Dogelon já superou aí 1 bilhão, então é algo plausível de se alcançar. Eles teriam uma taxa aí de 0%, o que tem o seu lado positivo, é verdade, mas também tem aquele problema que da queima, né? É interessante que um token vá queimando com o tempo, até para diminuir o seu supply e aumentar o valor de mercado. O melhor, não é nem o valor de mercado, aumentar o valor do token. Só que por que que eles se sentem tão seguros de zerar essa taxa após um market cap de 1 bilhão? Simplesmente porque ao entrar aqui no contrato, ó, o contrato é da Rede Binance, né, da Smart Chain, podemos verificar que o supply deles é de somente 50 bilhões de antes. É um supply muito baixo. Geralmente as meme coins entram com um supply gigantesco, bombam no começo, dá aquele hype, depois vão diminuindo o valor do token e depois eles vão queimando. Tem sempre evento de queimas, tem Baby Doge sempre queima no mês de aniversário dela, deve ter uma grande queima quando fizer 1 ano de existência do token. Então, esse é o caminho mais comum que as meme coins acabam entrando. Já esse token não, ele prefere entrar com um supply, um fornecimento máximo aí pequeno e utilizando então esse supply como referência e comparando com o Shiba Inu, nós podemos verificar. Deixa eu entrar aqui na rede da Shiba. Shiba Inu tem um supply de 15 dígitos. Antes Ino tem um supply de 11. Então ele tem 4 dígitos a menos que Shiba Inu. E em valor, ele está com 2 zeros para cortar e está na casa 2 aqui. Shiba Inu tem 3 zeros para cortar, está na casa 1. Ou seja, estão muito próximos aqui. A única diferença realmente é um zero, mas antes Ino tem 4 zeros a menos de supply, 2 para queimar, então nós podemos considerar que ele está aí com 3 zeros em depreciação com Shiba Inu, o que é muito bom, porque hoje em dia está muito comum, e infelizmente a galera não percebe, um monte de meme coin com um supply de 15, 18 dígitos, aí eles colocam lá 10 zeros, e a galera vai lá e compra com a esperança de queima de 3 zeros ao longo do ano. O problema é que se você for fazer a comparação de número de dígitos do supply em número de zeros para queimar, você acaba verificando que muitos desses tokens são lançados mais caros do que Shiba Inu. E Shiba Inu tem toda uma história, é o token
mais famoso aí no ano de 2021. Dogecoin começou muito bem, mas ao longo do ano não tem para ninguém. Eu acho que Shiba Inu fez um trabalho brilhante em valorizar o seu token. Tem 1,5 milhão aqui de seguidores na listagem da CoinMarketCap, fora seguidores no Twitter e fora uma comunidade extremamente ativa. Então tem muito token aí que não é nada, acaba de ser lançado, nem tem um projeto e é lançado mais caro que Shiba Inu. Só que você acaba vendo aquele monte de zero e acha que está mais barato, mas na verdade não está. Então, essa é uma análise muito importante de se fazer sempre que você tem acesso ali a um token novo que você não tem conhecimento nenhum dele. Verificar o supply e qual a possibilidade de cortes de zero que ele pode vir a ter, a cortar, caso ele um dia atinja o sucesso de Shiba Inu. Existem memes aí que, se atingirem o sucesso de Shiba Inu, mesmo assim você vai cortar um ou dois zeros. E olhe lá. Então, antes tá com 3 zeros em depreciação com Shiba Inu, é o limite aceitável. Eu geralmente invisto ali quando eu vou investir em meme coin ou outro tipo de moeda barata. Eu sempre tento ver ali uma depreciação de 4 a 5 zeros em relação a Shiba, Dogecoin. Até porque se o projeto não for perfeito e não cortar esses 4 ou 5 zeros, ele pode talvez cortar um ou dois zeros, o que é muito importante. A gente sempre pensar de forma ali conservadora, um nota 5 pra gente, um 5 de 10 está mais do que ótimo. E se vier um 10 de 10, aí é lua mesmo, e aí é correr pro abraço. Bom, outra questão importante aqui que eu sempre avalio quando eu tô de cara aí com um token novo. Eu vou aqui na comunidade, geralmente eu vou no Twitter, vou em outros também, outras redes, e verifico o número de seguidores. Eles têm então 19 mil seguidores no Twitter e no Telegram eles têm aqui 3.870. Geralmente o Telegram é um número menor mesmo, às vezes nem tão menor assim, até achei um número pequeno aí, eu acho que deveria estar em média de 6 a 7 mil participantes do grupo no Telegram. Mas ainda assim é um número alto, um número a ser considerado para um token que acabou de ser lançado. Uma outra questão muito importante. O Antzinho, entrando aqui, ó, ele foi publicado há 11 horas. Então, se ele teve algum hype inicial, já passou. Se aqui tivesse 2.000%, poderia até ser que na madrugada ele ainda fosse continuar crescendo. Mas você não pode entrar num token com 2.000% de valorização. É verdade que teve o caso de Catgirl, que mesmo quem entrou ali numa valorização muito alta ainda lucrou bastante, mas como eu estou falando de tendência e de padrões, é importante você criar um padrão da melhor forma que te faça ganhar mais vezes do que perder. Então, entrar numa moeda que tivesse aqui com 2.000% de alta depois de 11 horas não seria indicado. Antes, Zino teve uma alta moderada, somente 23%. Então, se você acreditar no projeto, dá para entrar agora, mas se não teve um hype inicial, comparado com outros tokens que eu já estudei, é bem provável que haja ainda uma queda considerável aí no valor do token e você possa entrar depois quando o token estiver bem mais barato e aí sim você fica como holder, esquece esse token na sua carteira e depois de alguns meses você vai lá e verifica como é que está a posição. Sei que é difícil, eu tenho várias, eu tenho pelo menos acho que umas 25 criptomoedas, tokens que eu deixo ocultas, mas de vez em quando a gente acaba dando uma olhadinha porque ninguém é de ferro, né? A gente tem aquela curiosidade para ver se deu certo, mas basicamente é isso, é tentar comprar na baixa. Ela teve aqui uma alta considerável no começo, criou uma resistência, criou outra resistência, uma terceira resistência e está se consolidando aqui, se lateralizando nesse preço, com uma probabilidade muito alta ainda de um pouquinho mais de queda, uma vez que ela começou aqui no 22, ó, e ela tá no 26, ela tá bem baixa, tá muito próxima, né? Eu acho que não sei se cairia tanto assim, mas é um token que quem for mais a fundo, entrar no grupo, verificar as postagens mais a fundo também, acessar o site, entender qual é que é, eu acho que é um token que já começou aí com um número bacana de seguidores no Twitter e no Telegram. Entretanto, como eu disse, a primeira análise que nós fazemos é no contrato, e ao entrar no contrato, nós nos deparamos com essa informação. Nós temos aqui 1 milhão
e 10 mil holders desse token. O problema é que se nós entrarmos aqui em Shiba Inu, nós teremos 1.115.000. Isso porque Shiba Inu é de 2020 e Shiba Inu teve um ano glorioso aí em 2021 e antes Ino ainda não é nada, ainda tem que se provar no mercado e já tem aí 1 milhão de endereço de investidores, que isso não deixa de ser de endereços aqui de transação. Esse é um número totalmente absurdo e obviamente que esse número foi manipulado, esse número não é real, não faz sentido ele ser real, ainda mais com essa alta pequena, essa alta baixa, né? Então, paradoxal, mas é mais ou menos isso. 26% é uma alta normal, talvez até um fracasso para um lançamento de um token que tem aí quase 20 mil seguidores no Twitter. Então, esse número de 1 milhão de endereços e muito próximo o número de transferências, isso é meio estranho. Geralmente você acaba comprando duas vezes, ou compra uma vez, vende metade porque se arrependeu e fica só com metade. Nisso daqui, parece que 1.010.000 holders compraram convicto do investimento que estão fazendo e somente alguns compraram mais um pouco ou venderam. Então esse número está totalmente manipulado. E aí entra a questão de é nesse tipo de token que você confia? Eu não estou dizendo que ele não vai explodir. Shiba Inu é um exemplo. Shiba Inu explodiu sem saber que ia alcançar esse sucesso e depois a comunidade mega ativa, mega preocupada ali no desenvolvimento do token, fez com que a estrutura de Shiba mudasse, mas ainda existe um contrato inteligente ali publicado na Ethereum que não pode ser alterado tão facilmente assim. Por isso que Shiba Inu ainda sofre ali para conseguir consolidar suas mudanças, ou melhor, implantar elas e depois consolidar. Mas aqui não faz sentido nenhum, e você vê, obviamente, que é a mesma hash, né, o mesmo endereço de transação, que é para tentar ir manipular esse endereço e o token ser falado por YouTubers no Twitter, no Instagram e tentar bombar aí, mas não deu certo. O token foi um fracasso no seu lançamento e desenvolvedores que fazem isso levantam um alerta. Você pode até pensar, ah, mas é uma forma de marketing, então eu tô com os caras. Ok, pode ser que dê certo, mas eu já investi em centenas e centenas de token e esse é um tipo de situação que eu me afasto. Eu até deixo ali, às vezes, é, na lista de interesse para eu ver daqui a um mês no que é que deu, porque são tantos tokens por dia que você acaba esquecendo depois de verificar o final da história. Mas fora isso, é muito difícil que eu invista num token que manipula aqui o número de holders, porque isso é grave. Ele está manipulando, ele está fazendo um marketing como era conhecido no passado, né, um black hat. Isso não é bacana e aí a gente pode concluir ainda se esse é um token sério ou não. Eu vou entrar aqui no site chamado whois.com, ó, whois.com. Vamos digitar aqui, ou melhor, vamos colar o endereço do site e vamos clicar em pesquisar. Você pode utilizar o site de consulta de endereço que você achar melhor, não tem problema. Opa, acabei clicando no lugar errado aqui em cima. E nós podemos verificar que esse site ele foi registrado no dia 19 de dezembro de 2021 e ele expira no dia 19 de dezembro de 2022. Então, assim, é muito próximo do lançamento na CoinMarketCap. Isso mostra uma aceleração no processo e como desenvolvedor, eu sei que esse processo ele não é fácil, você tem que fazer desenvolvimento de front-end, de back-end, você tem que cuidar dos endereços e do banco de dados dos seus clientes, porque muitas vezes as pré-vendas ocorrem no próprio site do token, então não ocorrem ali na Pancake ou em outra DEX. E o que que acontece? O desenvolvedor cria um projeto, se dedica um tempo para isso, e ele vai manter o registro por somente um ano, sendo que nos Estados Unidos o custo de manutenção de registro é 2, 3, 4 dólares. É extremamente barato. Então não faz muito sentido você manter o registro por somente um ano. É verdade que tem muito token bom por aí que manteve
o registro por apenas um ano, porque ali na hora de registrar pensou, faz por um ano, depois a gente vê se vai manter desta forma. Não tem problema, desde que outros indicadores apontem para o lado verde da história. Só que esse token, ele já manipulou aqui a rede, então já ligou ali o nosso sinal de alerta. Aí você entra aqui e verifica que o site foi registrado recentemente. Então parece muito esses projetos de token, esses projetos pré-moldados, principalmente meme coins, que eles simplesmente copiam um contrato, mudam uma coisinha ou outra, lançam na CoinMarketCap, capitalizam em cima das pessoas que inocentemente investem no token, depois eles nem somem de cara, né? Tem uns que somem, né? Cartino, o grande golpe de 2021, some de cara. Mas alguns ainda ficam ali mais um mês, 2 meses, publicando uma coisinha ou outra no Twitter e depois eles simplesmente desaparecem. Então esse é um token que, para quem investiu, eu torço muito para que dê certo, que esses indicadores simplórios realmente não signifiquem nada, mas eu, CLB, jamais investiria nesse token de cara, a não ser se eu fizer uma análise mais profunda. Entretanto, tem tantos tokens para se analisar que eu não posso ficar perdendo tempo com aqueles tokens que de cara me ligaram o sinal de alerta e antes Antizino é um desses tokens. Vamos fechar aqui. Eu vou tentar adiantar bem nos próximos tokens, tá? Até porque as análises são muito parecidas para todos. E a gente não pode também estender aí o tempo, senão fica uma coisa muito morosa e maçante. Bom, eu entrei aqui, ó, Son of Doge, o filho do Doge. É da rede Binance também, mas aqui eu queria alertar para vocês uma outra questão. Nesse gráfico, é verdade que a CoinMarketCap está com problemas seríssimos desde que a Binance comprou a plataforma, né? Uma pena, porque a gente esperava que tivesse um investimento altíssimo aí, que melhoraria muito, porque nós já sabíamos das falhas que tinha na CoinMarketCap em outras questões de supply, de valor de mercado e tudo mais. Mas na verdade a plataforma piorou. Esperamos aí que com o passar das semanas possa ser melhorado e finalmente otimizado, porque é uma plataforma muito importante para todo mundo que investe no universo das criptos. Mas esse é um tipo de situação que quando você verifica um site com muitas retas, né? Alguma coisa tem de errado. Ou transações suspeitas, ou um erro do CoinMarketCap. Então, sempre que vocês verificarem o gráfico aqui, não façam uma compra naquele momento. Ou verifiquem o token na CoinGecko ou na Pulcoin, em outros lugares aí, para você ter aí uma segurança melhor na tomada da sua decisão. Mas esse é um tipo de gráfico que geralmente nós temos que pular fora ou esperar até que ele realmente seja apresentado de uma forma mais orgânica, mais natural, que é como um gráfico deve ser. Vou entrar novamente aqui em Shiba Inu e a gente verifica que o gráfico é orgânico, tem uma certa lógica, não esse gráfico cheio de retas, ok? Só para adiantar, comunidade desse token 15 mil é um número bacana. Entretanto, quando nós entramos aqui no Telegram, nós temos um número de 14 mil. Isso é muito raro, viu? É muito difícil que o número de participantes no grupo do Telegram e do Twitter sejam parecidos. Também me liga aí um sinal de alerta de bots sendo envolvidos no processo, porque parece que eles foram replicando ali para as duas plataformas. Então não é comum, de forma alguma, números muito parecidos. Geralmente há exceções, há exceções de o Telegram ser até maior do que o Twitter, mas geralmente o Telegram tem ali entre 30 a 70% do número do Twitter e não um número tão próximo como esse, sendo 10% online, aí até que está na média, mas levanta aí um alerta de muitos bots talvez sendo contabilizados nesses números. Outra questão importante para a gente finalizar essa moeda, entrar aqui no site deles e vamos verificar aqui que eles até têm um layout bacana, né? Se preocuparem em fazer o logo. Eu não vou falar deles, mas em outros eu falarei. Logo é uma coisa importante, layout é algo importante. Então, se você vê ali algum token com um logo
que foi feito no Paint, você já não vê ali uma faísca de profissionalismo, muito pelo contrário, você vê que algo foi feito de forma muito rápida para ser jogado na CoinMarketCap, pegar o capital dos investidores e depois zarpar. Então, muito cuidado quando vocês não se atentam para questões pequenas como essa. O logo aqui é bacana, mas se você for verificar, existe vários desenhistas, não muitos, mas alguns, e você verifica que os traços desse grupo de desenhistas estão cada vez mais parecidos. Então, fazer logo aí de meme coin, nem sei qual que é o preço que seria, mas quem está fazendo aí deve estar cobrando barato porque é o mesmo. Praticamente ele muda uma coisinha ou outra. O site é muito bem desenvolvido, ó, ele tem uma interação muito bacana, ele tem vários efeitos, realmente é um site muito chamativo, com alguns dados importantes, mas como eu disse, aquele númerozinho do Twitter e do Telegram ligou um alerta. O gráfico ainda não se estabilizou, pode ser um erro da CoinMarketCap, mas na hora que nós vamos pegar o endereço aqui do site e jogar aqui no Whois, também verificamos que o site foi publicado recentemente, na verdade mais recentemente ainda, dia 27/12, vai expirar também em um ano. Tem aqui os dados da cidade, de Denver, mas esses dados são mais fáceis de serem manipulados. Entretanto, tem os dados aqui da cidade onde foi registrado, que, como eu disse, pode ser registrado, ter sido registrado na Tailândia, por exemplo, e aparecer Denver aqui. Mas também é um site com apenas um ano aí de que o registro vai expirar, só garantir o domínio por um ano. Considerando que os números aqui estão próximos e que o gráfico não está legal, eu não sei se vale a pena ir mais a fundo. Para finalizar, ou melhor, para desempatar qualquer dúvida que possamos ter, vamos aqui no contrato e verificamos então um supply de 19 dígitos, um dígito a mais aí do que Baby Doge, porém um valor aqui de zero, número de zeros e 3, 6, 9, 11. Baby Doge tem 7 para cortar e eles têm apenas um dígito a mais de supply, então 11 menos 1, 10, 10 menos 7, 13, eles estão 3 zeros depreciados em relação a Baby Doge, e se eu não me engano, 4 zeros de depreciação a Shiba Inu. Então é aí que entra naquela questão que eu falei. Quando é 4, 5 zeros, dá para você ir um pouquinho mais a fundo, porque a chance de cortar um ou dois zeros é muito maior do que, por exemplo, Dogezilla. Dogezilla, se cortar dois zeros, ela já vai atingir um cap de quase 10 bilhões. Para cortar um outro zero, ela vai ter que ter um cap de 100 bilhões, então é muito difícil. Então essas moedas aí que tem ali uns 5 zeros para chegar onde Shiba Inu chegou, aí elas se tornam mais, como eu poderia dizer, a gente enxerga ela com mais romantismo, né? A gente acaba cuidando mais do token, investe um dinheiro pequenininho, mas com a esperança de cortar um ou dois zeros. Mas cabe a vocês irem ou não mais a fundo desse token. O site é muito bem projetado. Vários sites estão sendo bem projetados. Existe aí vários desenvolvedores de front fazendo um serviço bem legal. O número só esse aqui, que também não é um indicador, mas é estranho, os números parecidos de seguidores. E essa questão, como eu disse, tem token sério que faz só por um ano também, mas não é legal. Dia 27/12 registrar e lançar na CoinMarketCap no dia 3/1, eu, CLB, para mim, é um indicador de alerta vermelho que me faz não ir a fundo no token desse, tá bom? Mas cabe aí a vocês tomarem essa decisão. Fechar aqui. E vamos agora para Metaverse Index. O Metaverse Index é bem bacana. Nossa, ele cresceu um pouquinho mais quando eu vi ele mais cedo. Acho que eu tinha visto mais ou menos aqui e ele deu essa subida agora. Teve um hype inicial bem bacana, foi para 737 de valor, caiu depois vertiginosamente para 520 e agora está aí com um valor de 625. O Metaverse Index, quando você entra aqui no bate-papo deles, você já vê um nome diferente, ó. Pro Blockchain. Se vocês entram na comunidade, no Twitter, também Pro Blockchain. Aí você começa a ficar confuso. Mas eles deixaram aqui o site deles, eu já conhecia,
mas aqui vocês vão conseguir concluir que eles estão indo meio que na linha ali da Crypto.com, que já cresceu bastante, tem um potencial de crescimento ainda maior. E são aqui um site especializado no universo cripto. E eles decidiram lançar o token deles. Tem um número de seguidores altíssimo aqui no Telegram. No Twitter nem tanto. O número de 8 mil achei muito pouco, porque como trabalha com mídia ali, é para ter um número maior, porque muitas das notícias são divulgadas ali em tirinhas rápidas e em notas rápidas ali no Twitter. Achei um número muito pequeno aqui. De qualquer forma, eles têm uma certa história, tanto que se você for pesquisar aqui o site deles, se eu não me engano, é de 2017 o domínio. É isso mesmo, ó. É o que eu falei sobre os tokens. Do que a gente espera na maioria dos tokens é esse tipo de coisa, ó. Registrou em 2017, vai expirar em 2022 e depois eles renovam enquanto o negócio estiver caminhando bem. Então fizeram aqui lá atrás esse registro e o Metaverse me parece ser talvez ali um investimento que eu simplesmente já deixei anotado, eu vou um pouquinho mais a fundo, vou pesquisar melhor para ver se eu entro aqui nesse investimento. O volume aqui é muito baixo e o valor do token é muito alto. Eu sei que, eu vou investir R$ 300, tanto faz se eu, se eu for investir R$ 300 no token de 8 zeros ou no metaverso, eu vou investir R$ 300. Ok, o problema é que esses tokens com valor de mercado, de valor de token muito alto, são tokens que a galera às vezes bate o olho e fala: Nossa, tá caro, não vou comprar não, eu vou comprar aquela outra com zeros. Então, de uma forma até sugestionada, as pessoas acabam indo para os tokens mais baratinho e abandonando esses tokens com valor mais alto. Por isso que esses tokens de valor mais alto têm que ter uma utilidade sim e tem que estar sempre ali de olho em melhorias, porque senão eles acabam derretendo. É um valor alto, mas me mostra que vale a pena ir mais a fundo e pesquisar melhor eles, principalmente por esse motivo. Ó, clicando aqui no contrato, é da rede Ethereum, existem somente 18.169 tokens aí, um supply máximo, e ele está num valor bem alto, 600 e poucos reais, mas é um supply muito, muito baixo. Então, se for um token com um projeto legal, com esse supply baixo, o potencial é muito alto. Para vocês terem uma ideia, Bitcoin aí, se eu não me engano, o teto dele, que só vai ser atingido daqui a quase 100 anos, é de 25 milhões de token. Aqui nós estamos falando de 18 mil, é um número muito, muito pequeno. Então o potencial talvez seja gigantesco. Mas eu paro por aqui. As primeiras análises que eu faço desse token bateram bem. E é isso que eu faço. Bateu ali algumas análises simples, aí eu vou mais a fundo e aí sim eu tomo a decisão de investir ou não. Então, aquelas primeiras análises servem mais para que eu me afaste dos golpistas ou dos tokens ruins, que nem sempre tem um golpista por detrás, mas tem alguém que não tenha conhecimento de desenvolvimento mais a fundo desse universo cripto, tá? Esse me mostrou aqui bons indicadores, volume muito baixo, né? Então, com esse volume aqui, há uma grande chance desse token cair bastante e talvez, se eu gostar do projeto, entrar lá na frente daqui a algumas semanas, que acredito eu, estará valendo um preço bem menor do que está valendo hoje, tá bom? Vamos fechar aqui Metaverse. Vamos agora para um token que me chamou muito a atenção, que é Crazy Miner. Miner, na verdade. Miner. Deixa eu ver aqui. Aqui. Crazy Miner. Deixa eu entrar nele. Bom, por que que esse token me chamou a atenção? Ele me chamou a atenção aqui à tarde, ó. Tava 1,84, já foi para 2,40. Se eu tivesse entrado, ó, já teria tirado uma graninha, né? Entrando nesse token, a gente consegue verificar aqui no Twitter deles, eles têm um número de seguidores pequeno, é verdade. Bate-papo deles aqui no Telegram, 5 mil, é o que eu falo, ó. Sempre o Telegram um pouquinho menos, de 40 a 70%. Então tá batendo aqui. Você entra no site deles, você pode verificar que eles têm o registro para 4 anos. Então,
registraram e se garantiram ali por 4 anos. Lembrando que esse é um tipo de indicador que ninguém utiliza hoje em dia praticamente. Depois, se todo mundo começar a utilizar, obviamente que os golpistas vão começar a registrar isso por 10, 20 anos, porque como eu falei lá fora, não é caro manter os registros por muito tempo, não, tá? Mas, por enquanto, os golpistas ainda não estão, a maioria deles pelo menos, se atentando a isso, então ainda dá para utilizar esse dado como um indicador. O Crazy Miner, o que me chamou a atenção, ó, teve, tá tendo um hype aqui, né? Bem bacana no gráfico. Ele também pertence à rede Smart Chain, mas é um supply de somente 125 milhões. Para efeitos de comparação, ele está valendo agora 2,37. Dogecoin já chegou a valer 3,70, com um supply de 200 e pouco, cento e pouco bilhões. Então, 3 dígitos a mais. E Crazy Miner tem 3 dígitos a menos, obviamente, com um potencial gigantesco de cortar aí 3 zeros. Número de holders baixo, que é o que você espera de um token em lançamento. Número de transferências considerável, uma vez que tem todo aí um viés de jogo. Então, sempre que o token é de game, metaverso ali, acaba tendo um número de transferências muito alto, até pela interação interna dentro do jogo. Os números batem. Não manipular endereço, tem um período de registro bacana, não tem tantos seguidores no Twitter, mas todo mundo começa de baixo, mas também não se preocupar em manipular, não se preocupar em manipular também o número de inscritos no grupo no Telegram. Então esse é um token que eu vou procurar ir mais a fundo, pesquisar bem e depois sim eu verifico se eu vou investir ou não. E olha só, 45 milhões de reais de volume, mais ou menos aí 8 bilhões de dólares, que era o que Baby Doge estava se mantendo até pouco tempo atrás. Então, os números deles realmente é bem bacana. Aqui, ó. Eles têm aqui mais ou menos um valor de mercado, diria aqui de 60 bilhões, talvez, por aí, de dólares. Então, se eles cortarem 2 zeros, eles vão para 6 bilhões. Ainda assim, está bem abaixo de Shiba. Então, se tiver um potencial, melhor, não é nem se tiver um potencial, se vocês verificarem um aumento considerável aqui de seguidores em ambas as plataformas no contrato, eu acho que isso é um token que dá para investir. Lembrando que é um token game, então você tem que ir bem a fundo, pesquisar, entender qual é a deles, para realmente tomar essa decisão de investimento ou não. Mas é um token que me chamou a atenção e por isso que eu queria por isso que eu anotei e eu gostaria de ter passado para vocês, ok? Vamos fechar aqui. Vamos para Group DAO. Deixa eu ver aqui. Tô enxergando nada hoje. Ela saiu. Saiu? Eu vi ela tarde, ela acabou saindo. Vamos deixar passar, até porque o vídeo já está ficando bem extenso. Vamos para a próxima, que é Sunflower. Essa daqui, ó, Sunflower Farm. Eu anotei Sunflower porque Sunflower é da rede Polygon, então o blockchain dela não é da Binance nem é Ethereum, é blockchain da Polygon, antiga Matic, o token ainda se chama Matic. Vamos clicar aqui, mas antes de ir para o contrato, vamos fazer as análises rápidas. Twitter, 5 mil seguidores, ok, não manipulou nada. Sala de bate-papo aqui no Telegram. Aliás, não tem, eles têm no Discord, na verdade, né? Eu não tô logado, então eu vou sair. O gráfico mostrou uma certa lateralização em alta. Há um potencial muito grande de cair depois, embora quando não tem aquele hype inicial tão forte, demora mais para cair. Mas acho que quem for gostar do token dá para entrar daqui a pouco, daqui a algumas semanas, e pegar um preço bacana, uma vez que é um token que está valendo aqui R$ 22, então não é tão baratinho assim. Bom, por que que eu queria falar sobre Sunflower Farming? Porque eu queria realmente mostrar para vocês aqui a blockchain da Polygon. E alguns dados aqui, eles são um pouquinho confusos, né? Primeiro, eles têm um supply muito baixo, 1.281.000.
Então, lembra que esse supply que eu falei agora de, perdão, já não me recordo de cabeça, acho que era cento e poucos milhões, né? Era um supply baixo para o valor que o token estava sendo vendido. Esse daqui está sendo vendido por somente R$ 22 com um supply de somente 1.281.000. Então é um token que está extremamente barato em comparação com outros tokens aí de sucesso no mercado, o que nos leva a sonhar que, se fizer sucesso, a chance de cortar zeros é altíssima. Entretanto, eles têm 5.000 seguidores no Twitter e eles estão com 166 mil endereços cadastrados e 4.365 transferências. As transferências, como eu disse, nesse universo. Deixa eu entrar aqui no site deles. Nesse universo. O próprio universo game, o universo do metaverso, há muitas transações internas que é a sua interação ali com o jogo. Então é normal que haja um número de transferências muito maior do que o número de holders. Mas esse número de 163 mil cria um alerta assim, do tipo, como assim? Ainda mais porque estamos falando da Polygon. Por que eu queria falar da Polygon? Porque o grande golpe de 2021 da Icart Ino foi utilizando a rede da Polygon. Eles conseguiram ali com bots cadastrar mais de 1 milhão de endereços, fizeram várias propagandas, vários posts pagos na internet e fizeram com que milhares de pessoas investissem no token numa pré-venda das mais extensas que já teve. Durou acho que quase 3 meses de pré-venda. E eles depois até disfarçaram por 2 semanas, respondendo mensagens ali no grupo no Telegram. E depois eles simplesmente consumiram com o dinheiro de todo mundo, sumindo do mapa. Ninguém mais tem contato com essas pessoas. E eles utilizaram a rede da Polygon, tá? Não à toa, o token Matic é um token barato, um token que está valendo aqui mais ou menos o que, R$ 11, porque tem aí algumas manutenções a serem feitas nessa blockchain. Tem um potencial enorme. Eu tenho investimento em Matic, mas tem muitas falhas na rede Polygon. Então, sempre que vocês verificarem aqui rede Polygon, toma um cuidadinho. Os maiores golpistas estão na Binance, tá? Na Smart Chain. Mas tomam cuidado porque é mais fácil de manipular. Quem for defender o token vai dizer: ah, quem está jogando, quem está consumindo, não se preocupou em ir atrás no Twitter. E realmente pode ser. Então, não discuto. Mas, como é da rede Polygon e o número está muito mais alto, cria-se um alerta em mim, com toda certeza. Foi registrado por um ano, entretanto, foi registrado em agosto, então mostra aí que eles tiveram provavelmente todo esse período trabalhando e desenvolvendo o token deles, o game deles, o projeto deles. Então, não existe nenhum indicador aí tão forte que me faça não ir mais a fundo e entender qual é a do token, com exceção desse indicador. Mas é sim um token que eu irei pesquisar mais a fundo e depois eu verifico se há possibilidade ou não de entrar com investimento nesse token, de acordo aí sim com análises um pouquinho mais profundas, tá bem? Então, vamos agora para o nosso último token. Deixa eu ver aqui. Berry Beach, não sei como que falaria o nome desse token. De qualquer forma, é um token que eu listei ele aqui na minha lista por alguns motivos. Gente, uma coisa importante que eu acabei não falando, tá? Esse número aqui, que é o número de perfis na CoinMarketCap, que tem como objetivo ficar acompanhando o token, Shiba Inu tem mais de 1.400.000 na lista de interesse, é um indicador muito importante para aqueles tokens que têm mais de um mês, 2 meses, 3 meses, enfim, um ano, porque você verifica quantas pessoas estão de olho ali naquele token, estão só no aguardo de uma reversão e voltarem a investir nele ou começarem a investir nele. Só que, como nós estamos falando de criptomoedas e tokens que acabaram de ser listados, é óbvio que o número seria baixo aqui, tá? Então não dá para utilizar esse dado como um indicador
para esse perfil de análise, tá bem? Então esse dado a gente acaba ignorando, mas para outras análises, para outros tokens, é um dado relevante sim, tá bem? Bom, vamos aqui na comunidade desse token, 344 seguidores, um logo horroroso. Era isso que eu queria falar para vocês. Passa confiança esse logo? É um projeto sério? Realmente quem está por detrás desse token se preocupa com cada detalhe? Porque, gente, blockchain, token, depois que você publica o contrato, para você fazer qualquer alteração ali, na blockchain você não vai fazer alteração, mas no seu contrato é muito difícil, entendeu? Então, cada detalhe é importante. E isso é um detalhe. Tudo bem que o logo não vai entrar ali no smart contract do projeto, mas isso mostra que não tiveram cuidado nem de desenvolver o logo, ou seja, a foto de apresentação, a foto do RG do token. Isso daqui, na verdade, é patético. Então, não traz nenhuma confiança esse logo, essa resolução. O próprio wallpaper deles, horrível, olha isso. Olha a resolução disso daqui. Então, de cara, já é um token que, na maioria das vezes, eu paro por aqui. Eu nem perco meu tempo entrando em outros dados, um número de seguidores baixíssimo também, então não transmite confiança alguma. De qualquer forma, eu sou tinhoso, vou atrás aqui do Telegram, número considerável no Telegram. Como eu disse, existem alguns casos que o Telegram é maior do que o Twitter, mas não quase 10 vezes maior, né? 10 não, mas umas 8 vezes maior aí do que o número de seguidores do Twitter. Então, estranho, até porque a gente sabe que bot no Telegram é mais fácil de você conseguir cadastrar. Então, esse número, na minha opinião, está manipulado. Entrando na rede aqui, Smart Chain deles, eles têm um supply baixíssimo. Aliás, vários supplies baixíssimos hoje, né, nessas listagens, nesses coins que eu listei aqui. 300 milhões no token. O número de endereços cadastrados está dentro ali de um token que já foi lançado fracassado, tanto que está em queda. Até teve um hypezinho aqui para 43 no valor, mas caiu para 31, nada demais. Um token que passou aí despercebido. E eu anotei ele por causa disso daqui, porque. E era pior, viu? Eles mudaram. Na verdade, o logo não era pior. Eles conseguiram piorar porque eles deixaram um fundo branco aqui desproporcional. Mas o wallpaper aqui era outro e eles conseguiram piorar com esse daqui. O outro também era feio, mas esse daqui, meu Deus do céu. E verificando então, eles não têm site, né? Eu queria verificar o site deles. Ah, eles têm aqui, ó. Vamos ver qual foi o dia da primeira transação deles, aqui nesse token. Então a gente vai aqui na última página, há 28 dias atrás, e depois ele vai se mantendo, né? Eu lembro que ele ia se mantendo. Então até parecia aí um token que tava. Olha, olha o site deles. Eu nem posso fazer uma comparação com, sei, um site de emprego de 2004. Não sei. Um site. Olha esses botões. Os botões, sim. Os botões são ali de 2004, 2005, 2006. Depois o site realmente começa a ficar um pouquinho mais moderno, porque ele segue um padrão de copia e cola. Mas um site muito ruim, muito mal desenvolvido e esse logo eu ainda não consegui engolir, tá bom? Pegando aqui o site, ele foi registrado dia 25 de dezembro, então assim, já estava rolando transações no contrato há mais de 30 dias, mas o site eles só se preocuparam em registrar dia 25 de dezembro, obviamente vão economizar o máximo de dinheiro possível se não der certo o projeto, que acho que eu tô pegando no pé deles, eu acho que tem um potencial grande, né? Acho que vai dar certo, sim. Vai sim. Então, em um ano, eles vão inspirar aí o domínio deles, e depois eu duvido que eles vão continuar existindo. Se você investiu nesse token, deixa nos comentários que eu falei um monte de besteira e deixa os links dos fóruns ou de alguma notícia desse token para que a gente possa realmente dar a César o que é de César e não ser injusto com ele. Mas com os indicadores primários e básicos, esse foi com certeza dos que eu vi o pior. Não foi o pior porque tem uns meme coins aqui que eu não anotei que foram realmente
Só que eu já nem considero tanto, porque todo dia tem 3, 4 meme coins, que é do mesmo desenvolvedor, a gente vê o perfil ali, né? Do logo e tudo mais. Então a gente acaba até desconsiderando. Mas dessa listagem que eu fiz, com toda certeza, esse Barry Beach é o pior. Para finalizar, como é que eu cheguei nessa listagem de 7 tokens? Bom, eu considero várias coisas. Eu considero a alta nas últimas 24 horas. Depois eu considero a alta na última hora. Olha esse daqui, ó, 19 horas atrás, ó. Zelda Ino. Eu não anotei por vários motivos, mas continua se mantendo aqui. Esse daqui, ó, acabou de ser lançado, ó. Jeff Token. Faz 2 horas, alta de 200% em 24 horas. Na última hora, 202%. Então ele não deve ter uma subida ali na primeira hora, ó. Não teve mesmo. E depois ele explode. Vamos analisar ele rapidão? Vamos ver aqui na rede Smart Chain. Supply altíssimo de 4 trilhões, né? Entrando aqui com 16 dígitos, sendo que ele está com 3, 6, 8 zeros. Olha que exemplo legal. Que bom que apareceu esse token. Ele está com 8 zeros para queimar. E ele tem ali 2 dígitos a menos do que Baby Doge. Ou melhor, não vou nem comprar com Baby Doge, vou comprar com Shiba Inu. Ele tem somente um dígito a mais do que Shiba Inu. Então você poderia comer aqui, cortar mais um zero e ficaria 3, 7 zeros para cortar. E Shiba Inu tem 3 para cortar. Então é um token que está 4 zeros depreciado em relação a Shiba Inu. E ao entrar aqui na comunidade deles, eu não faço a mínima ideia do que eu vou encontrar. 6 mil seguidores. No Telegram, eles têm 2.800. Tá dentro ali do percentual aceitável. E entrando no site deles. Opa, tomei um susto agora com o site, hein, gente. Coisas ao vivo são perigosas, né? São perigosas. Vamos ver aqui quando que o site foi registrado. Em agosto. Vai expirar em um ano. É um site que realmente eu não pesquisei nada sobre ele, eu não conseguiria dar uma opinião mais a fundo. Obviamente que esse site é patético, isso não precisa de uma opinião mais profunda. É um site muito ruim. O token também, ó, bem mal feito, se você for ver. Extremamente mal feito, na verdade. Um banner, nossa, horrível também, mas está subindo 200%. Por que que isso é um dado legal e eu adorei ter aparecido aqui, até pra gente finalizar aqui o nosso vídeo? Porque eu cansei de entrar nesse tipo de token. Cansei de entrar nesse tipo de token. Eu pensava comigo, pô, 2 horas, cresceu 200% em uma hora, mesmo se entrar em queda de crescimento nas próximas 2, 3 horas, eu boto R$ 500 aqui. Se ele, mesmo diminuindo aqui o crescimento, talvez ele vai cair ali para uns 1.500, eu pago as taxas, eu tiro 1.200 e tenho 700 de lucro para investir em outro token, ou às vezes investia 1.000 num token que eu nem conhecia. Eu cansei de fazer isso, mas assim, cansei, cansei, cansei. Nem lembro o nome dos tokens, eram tantos que eu nem me recordo mais. Quem entra no começo, ok, quem entra na pré-venda, beleza, mas olha, 540 mil de volume, não tem volume esse token, capitalização diluída, 400 mil dólares. Token extremamente sem valor nesse momento. Você vai entrar aqui, há uma chance de continuar crescendo? Ah, porque o volume está baixo, então há uma condição ali de crescimento desse volume. Mas é improvável. E mesmo se der certo dessa vez, e você tirar lá, como eu disse, investe 500 e tira 700 ou tira 1.000 de lucro, se você tiver esse tipo de postura, de 50 vezes que você fizer isso, você vai perder 49. E a vez que você ganhar, não vai compensar a perda. Então, muito cuidado ao investir vendo essa cor verde e essa porcentagem, esse percentual. Muito cuidado. Tentem ir aos poucos, façam as análises básicas, vê quando que o site teve domínio, quantos seguidores no Twitter, quantos seguidores no Telegram. O site foi bem desenvolvido, o logo mostra um certo cuidado com o token. Vê o que a galera fala no grupo lá do Telegram.
Enfim, tenta ir mais a fundo. Deixa eu entrar aqui na Smart Chain deles de novo. Tenta ver se tem alguma coisa anormal no número de endereços. Nesse daqui não me parece ter nada de anormal. Tenta ver de quando que o token começou. Ó. Começou há 55 dias, é verdade. Tava com um registro bem antigo para testes, talvez alguma coisa assim. Embora que o token pode existir antes de ser listado na CoinMarketCap, tá, gente? CoinMarketCap é apenas uma plataforma de listagem de um catálogo gigantesco de criptomoedas, mas tem muitas criptomoedas que existem sem a CoinMarketCap, tá bem? Mas criou-se um consenso que estar na CoinMarketCap é um dos indicadores na hora que nós fazemos ali uma listagem de indicadores para tomar uma decisão de compra ou venda de um token, tá bem? Então não deixa de ser um indicador. Mas de qualquer forma, o que eu queria passar para vocês era isso. Os vídeos das próximas listagens, obviamente, serão bem menores. É que hoje eu queria falar um pouco mais, eu acabei falando muito mais, peço desculpas. Com certeza poucos ficarão até o final, que é uma pena, porque esse Jeff Token veio para fechar com chave de ouro. Então eu espero ter ajudado vocês e espero que vocês entendam que o universo da criptomoeda ele é simples. Existem sim algumas análises gráficas que foram migradas ali da bolsa de valores, os gráficos de candle e é, vários indicadores que a galera utiliza ali. Mas fora isso, é um universo simples, de pequenos detalhes ali. E não se esqueçam, é um universo de comunidade. Então, mesmo que eu tenha dito que um token aqui é medíocre, acho que o medíocre que eu falei é aquele Bear Beach. Se a comunidade abraçar esse token, ele vai para a lua. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de verificar a margem de crescimento deles no Twitter, é, nas transações, em número de holders, porque não dá para fazer uma afirmação de que um token não vai para lugar nenhum. Nós vimos isso no Natal com um post com o Twitter ali do Elon Musk. Então, é um universo meio que sem dono e meio que sem lógica. Nós temos que tomar cuidado e por isso temos que ter atenção com alguns indicadores para nos protegermos, porque senão o nosso dinheiro realmente será totalmente diluído na carteira dos outros e não na nossa, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Agradeço para quem ficou até o final e espero amanhã poder publicar aí um outro vídeo com esse mesmo perfil. Ok? Muito obrigado, gente, e boa noite.